Olá para todo mundo! Vamos mergulhar direto ao ponto neste nosso guia prático. Hoje, a gente tem um material super detalhado para quem está começando a jornada com essa nova medicação e quer saber exatamente o que fazer com os efeitos colaterais nos primeiros meses. É um conteúdo sem enrolação, totalmente baseado nas diretrizes médicas e nas bulas oficiais dos fabricantes, focado em trazer conforto e segurança nessa fase inicial. A nossa agenda de hoje traz um roteiro bem claro. Primeiro, o início do tratamento. Depois, as escolhas alimentares, seguidas pela necessidade de hidratação. Aí, a gente passa para descanso e direção. E, por fim, os alertas médicos. Seção 1. Início do tratamento. Vamos entender a fundo essa fase de adaptação. Olha, começar com essa medicação traz mudanças enormes para o metabolismo. A náusea, por exemplo, afeta mais de 40% das pessoas logo de cara. Mas fica a grande pergunta: por que isso acontece com tanta frequência nessas primeiras semanas? Bom, para resolver um problema, a gente precisa primeiro entender o mecanismo biológico exato por trás desse obstáculo tão comum, na verdade. A resposta está naquilo que os médicos chamam de esvaziamento gástrico. Basicamente, o princípio ativo da medicação diminui de propósito a velocidade com que o estômago empurra a comida lá para o intestino. Ou seja, o estômago fica, digamos assim, um pouco mais preguiçoso. E isso cria aquela sensação de saciedade prolongada, que é exatamente o objetivo para o controle do peso. Mas, infelizmente, é também o gatilho principal para as temidas náuseas. Seção 2. Controle e escolhas alimentares. Vamos ver como adaptar a dieta diária. Como a medicação inibe o apetite e mantém a comida ali no estômago por muito mais tempo, adaptar a dieta e o tamanho das porções é o nosso primeiro grande pilar para combater o mal-estar. O estômago vai lidar muito melhor com porções pequenas. Apostem em proteínas magras e opções fáceis de digerir, tipo sopas, iogurte natural e frutas ricas em água. Por outro lado, fujam de gorduras pesadas, daquele excesso de fibras numa única refeição e de temperos muito fortes. Alho e pimenta, por exemplo, podem irritar o sistema digestivo e desencadear náusea quase na mesma hora. E não é só a comida, viu? O que a gente bebe tem um papel impressionante no alívio dos sintomas. Os especialistas recomendam muito tomar pequenos goles de água bem gelada para ajudar a acalmar a mucosa do estômago. E atenção aqui, é preciso evitar ao máximo bebidas com gás, como refrigerantes normais ou zero, que acabam estufando a barriga, e sucos muito calóricos. Ah, e um ponto inegociável: zero álcool. Seja cerveja, vinho ou destilado, o álcool piora, e muito, a náusea em quem está passando por esse tratamento. Seção 3. A necessidade de hidratação. Como prevenir complicações pela desidratação? A questão aqui é que só ajustar a comida não basta. Segundo as diretrizes oficiais, os efeitos colaterais como náusea, vômito ou diarreia podem causar uma desidratação real. Ingerir líquidos em quantidade suficiente passa a ser uma prioridade absoluta para a nossa segurança. Isso é absolutamente vital para evitar complicações e proteger, por exemplo, a função dos rins de quem está passando por essa fase de adaptação. A regra de ouro para a hidratação neste cenário é: ela precisa ser constante, mas muito bem dosada. Não adianta nada tentar compensar bebendo meio litro de água de uma vez só. O método certo é ir tomando pequenos goles continuamente ao longo do dia todo. Isso garante que o estômago não seja sobrecarregado pelo volume de líquido, mas mantém os níveis de hidratação do corpo perfeitos e seguros. Seção 4. Descanso diário e atenção. Rotinas pós-refeição e segurança no dia a dia. Saindo um pouco do prato, as nossas ações logo depois de comer também exigem atenção redobrada. 30 minutos. Esse é o tempo mínimo e obrigatório de descanso exigido após cada refeição. Nada de comer e ir direto fazer uma caminhada forte, andar de bicicleta ou puxar ferro na academia, certo? Esse repouso de meia horinha é super importante porque, como a gente já viu, o estômago está trabalhando numa marcha bem mais lenta. Mas calma lá, a gente precisa esclarecer um grande mal-entendido sobre esse descanso. Descansar não quer dizer se jogar na cama ou deitar no sofá. Deitar na horizontal logo depois de comer tem que ser evitado a todo custo, senão o risco de ter um refluxo ácido fortíssimo e piorar um mal-estar enorme. O ideal é simplesmente sentar de forma confortável, com as costas retas e ficar tranquilo durante esses 30 minutos. Além desse cuidado em casa, tem coisas importantíssimas para prestar atenção na rua. Primeiro, monitorar de perto episódios de tontura, que são bem comuns naqueles primeiros 4 meses. Segundo, por causa dessa tontura que pode vir do nada, todo cuidado é pouco na hora de dirigir, viu? E terceiro, para quem usa insulina, é crucial ficar de olho nos níveis de açúcar no sangue para evitar uma hipoglicemia, o que também afeta muito a capacidade de concentração no trânsito.
E só para deixar bem clara a seriedade de tudo isso, essas não são apenas dicas de bem-estar, são protocolos de segurança diários oficiais exigidos pelas próprias diretrizes da medicação. A ideia é garantir que aquelas quedas bruscas de açúcar no sangue ou a tontura não resultem de forma alguma em acidentes nas ruas ou enquanto se opera máquinas pesadas. Segurança em primeiro lugar, sempre. E chegamos à seção 5, sinais de alerta médico, ou seja, quando parar de tentar gerenciar a situação por conta própria. Saber a hora de buscar ajuda é vital. Fazer ajustes na rotina é ótimo para sintomas leves, mas existem bandeiras vermelhas bem claras. Se a náusea fica tão forte que não dá para segurar nem um golinho de água no estômago, ou se aparecer uma dor abdominal contínua e intensa que irradia lá para as costas, pare tudo. As tentativas de controle em casa devem parar na mesma hora. Esses podem ser sinais de inflamações mais sérias e entrar em contato com o médico imediatamente é absolutamente indiscutível. Um último alerta clínico super importante. Respeitem sempre o cronograma de progressão da dosagem. Não tem atalho. Nunca tentem apressar as coisas ou pular etapas de aumento da dose achando que os resultados virão mais rápido. Seguir à risca o esquema gradual do seu médico é a principal arma que a gente tem para impedir que os efeitos adversos escalem e saiam do controle. Dominar esses hábitos simples garante uma jornada muito mais suave, transformando aqueles primeiros meses desafiadores numa base super sólida para a saúde. Bom, se todas essas informações ajudaram de alguma forma a preparar vocês para essa rotina e gostaram dos detalhes que trouxemos hoje, por favor se inscrevam no canal e deixem aquele like. Isso ajuda demais a nossa comunidade a crescer e a produzir mais guias visuais e aprofundados como este. Muito obrigada pela companhia de todos e até a próxima!